Olá a todos, meu nome é Tiago, sou mestrando em Ciências da Computação no ICMC USP e aqui eu vou apresentar a ferramenta de geração procedural Overlord, para que ela pode servir para desenvolver um jogo em Unity, né? E como utilizá-la. Esse vídeo eu vou explicar é, de forma mais ampla, mais alto nível, né? Sobre algumas funcionalidades do Overlord e também explicar alguns conceitos que são relacionados à ferramenta. Caso você queira apenas utilizar a ferramenta e saber como instalá-la, você pode pular esse vídeo, mas eu recomendo que você assista. Bom, o primeiro termo relacionado à ferramenta é geração procedural de conteúdos. Aqui são três exemplos, né, de jogos que aplicam de forma importante a geração procedural de conteúdos. O Minecraft, enfim, um jogo que começou independente e hoje é um AAA, né? Ele gera mapas, mundos inteiros de forma procedural. Isaac, no caso, ele cria dungeons de forma procedural, apesar de usar templates criados por um designer, né? E o Diablo também, ele cria dungeons e forma topologias de dungeons de forma procedural. E qual é a definição de geração procedural na academia, né? Geralmente se é utilizado bastante a definição de Julian Torghelius, né? Que define como a criação de conteúdos para jogos de forma algorítmica, por meios algorítmicos, né? E, enfim, a definição de algoritmo você pode pensar como uma sequência de passos finitos para a resolução de um problema. O exemplo mais utilizado para algoritmo seria uma receita de algum alimento. Você tem uma sequência de ingredientes, e o método de preparo, tempo de cozimento, e o final, né? O objetivo é cozinhar algum tipo de alimento. Bom, aqui uma foto de um mundo, caso alguém não conheça o Minecraft, né? É possível observar que tem uma complexidade no mapa e todo esse mapa, todo esse mundo é gerado de forma automática e dá para ver que tem uma coesão entre o que é gerado e o mundo real, de certa forma, como ilhas cercadas por um mar gigante, uma praia nas costas e árvores acima de regiões de campo. Enfim, geradores procedurais podem ser complexos quanto se queira. No caso, o algoritmo do Minecraft é muito complexo, né? Ele foi se complexificando através das novas atualizações, né? Bom, esse vídeo recomendo a todos, caso queiram entender um pouco sobre a geração de mundos no Minecraft. Está abaixo nas referências, né? Bom, e o termo orquestração de conteúdos foi definido em 2019, né, em uma publicação. Definiu a orquestração de conteúdos como a coesão entre dois ou mais tipos de geradores procedurais. No caso, ele, os, os autores delimitaram alguns tipos de conteúdos, né, em áudio, como música ou sound effects, narrativa, como quests ou, enfim,
conversas, em gameplay. Seria mais a jogabilidade, que inclusive pode ser simulada com bots ou regras. Você pode definir como parâmetros para objetivos definidos no jogo, como condições de vitória, condições de derrota, parâmetros para inimigos, né? Envolvem as regras, níveis que foram exemplificados, né, no slide anterior, como o próprio mapa do Minecraft ou as dungeons do Binding of Isaac entram nessa categoria. E visuais, que você pode pensar em biomas ou arte de background ou texturas, enfim. A orquestração de conteúdos é basicamente a coesão entre dois tipos de conteúdos de diferentes facetas, game facets, né, facetas de jogo. Esse processo ele pode ser feito através de cima para baixo, né, como um módulo ou um software orquestrador que coordena de cima para baixo, manda nos geradores que ele engloba, né, de forma mais fixa, mais determinística, mas ela pode também ser bottom-up, ou seja, os geradores por baixo se comunicam entre si e o conteúdo se mantém coeso através da alteração do conteúdo a partir da interação entre esses geradores, né? Enfim, tem a opção in between, que utiliza esses dois processos, né? Bom, e o Overlord é um orquestrador de conteúdos, né? Sistema responsável pela coordenação de dois ou mais geradores de conteúdo. No caso, esse diagrama representa um pouco sobre o que era o sistema, né? O sistema englobava um jogo, um módulo de jogo, que interagia com um analista de perfil, que identificava o perfil do jogador a ser que está jogando o jogo. No caso, para testes, esse perfil era traçado através de questionários e o perfil definido era passado para os geradores de conteúdo que adaptavam o conteúdo de acordo com o perfil. Havia uma comunicação entre os geradores e a partir disso se gerava um conteúdo serializável, né? Poderia ser salvo na Unity. E esse processo poderia se seguir infinitamente, né? Haveria uma atualização de perfil de acordo com os dados de jogabilidade. E essas informações eram mandadas para um servidor, né, a fins de armazenar dados para experimentos futuros, né. O Overlord, ele, no estado atual, ele gerencia geradores de dungeons, né, de níveis, gerador de inimigos, né, e também geradores de quests. E utilizado em dois protótipos de jogos, né, um estilo Zelda top-down e o outro também meio estilo Zelda, só que do gênero plataforma, né? Enfim, nos próximos vídeos eu vou mostrar cada gerador em si e como ele foi utilizado para um terceiro protótipo de jogo, dessa vez um protótipo 2D estilo Space Invaders, né? Um pouquinho diferente de Space Invaders, mas bem parecido. Enfim, vejo vocês nos próximos vídeos, né?